Salve, salve galera, tamo aí com mais um vídeo, mais um papo de domingo aqui. Como é que estão vocês? Tudo beleza? Espero que tudo bem. E nesse vídeo daqui eu tava pensando em trazer um tema bem legal, que é muito pessoal. Eu não sei se vocês vão se identificar, mas eu espero que vocês se divirtam aí ouvindo. E se identificarem, melhor ainda, né? Eu quero falar aqui sobre jogos antigos e não ter um computador bom para rodá-los. Bom, galera, quem viveu ali mais ou menos ali 2000, final dos anos 90, 2000, início dos anos 2000, começou a surgir muitos jogos legais, muitos jogos sensacionais que eram uma verdadeira novidade na época. E assim, a gente tinha um computador em casa que obviamente meus pais que compraram e tal, não era um computador tão bom assim para jogar jogos, né? A gente sofria para jogar muita coisa, a gente nunca teve um computador bom mesmo assim para games e tal. E quando a gente encontrava um jogo que conseguia rodar no computador e que era um jogo legal, um jogo bacana, um jogo em 3D que na época era um negócio bem novidade assim, né? Putz, era uma alegria sem tamanho. Eu lembro quando a gente resolveu instalar uma vez o Quake, eu acho que era o Quake 3, ou era o 2, agora eu não me recordo. E quando pegou no nosso computador, caramba, a gente nem acreditou que a gente conseguia rodar aquele jogo. E foi incrível a gente conseguir jogar o Quake, foi realmente emotivo ali pra gente ficar viciado. E era sempre eu e meu irmão mais novo, que a gente tem uma idade mais próxima, eu tenho um irmão mais velho, mas que já era mais velho assim mesmo. E eu lembro que a gente ficava revezando, uma hora um jogava e o outro assistia. Aí depois o outro que estava assistindo ia jogar e quem estava jogando ficava assistindo. E era legal porque assistir o outro jogando nessa época já era divertido pra caramba, de tão novidade que eram esses jogos, né? E aí eu lembro também de outros jogos que a gente era viciado na época, como Diablo 1, um jogo que meu irmão principalmente amava, ele gostava demais de toda a estética e do clima do Diablo 1. Tinha também, eu lembro aqui, da revista Full Games. Caramba, essa revista era incrível, saía na banca, galera. Pra vocês terem ideia, revista que saía na banca, a gente ia lá e comprava. Obviamente a gente não comprava sempre, porque não era sempre que nossos pais davam dinheiro pra gente comprar, né? Mas quando a gente podia, a gente ia lá e pegava. Eu lembro que a revista Full Games era a única que trazia jogos fantásticos e que, eu não sei se todos, mas pelo menos a maior parte, eram jogos traduzidos. Isso na época era inacreditável, você ter jogos traduzidos, jogos com dublagem. Caramba, isso era demais. Aí eu lembro que a gente comprou uma vez o Rainbow Six na revista Full Games. Caramba, que jogaço, que jogaço. A gente não acreditava que podia jogar uma coisa como aquela, de bolar toda uma estratégia. No Rainbow Six, a gente é um grupo tático, policial, e que a gente tinha que lidar com sequestradores e coisas do tipo, mas era um jogo que envolvia ação e ao mesmo tempo envolvia uma estratégia, porque a gente tinha que planejar bem como ia fazer a missão. Muito bom. Outro da revista Full Games que a gente comprou foi o Rising Lands. Quem gosta de Age of Empires, Age of Mythology, que eu gosto muito até hoje, esse Rising Lands era nesse esquema aí, né? Jogo de pegar recursos, construir coisas, combater os inimigos. Muito bom também. Eu sofria pra caramba nesse jogo, mas era muito bom. E eu lembro que a gente tinha altas frustrações também. Às vezes a gente comprava uma revista que vinha com CD-ROM, que vinha com jogos, às vezes dizia assim, 500 jogos. A gente, caramba, velho, 500 jogos. Se a gente comprar isso aqui, a gente tem jogo pra jogar os próximos 5 anos da nossa vida. E quando a gente ia colocava no computador e ia ver esses 500 jogos, tinha uma porrada que era só Tetris, joguinho de navinha assim, meio Atari e tal, umas coisas bem que não animava a gente, né? E os jogos que estavam na capa fazendo a propaganda da revista eram demonstrações, que você jogava ali a primeira fase e acabou. A gente tinha frustrações também de às vezes comprar um jogo na banca achando que ia funcionar no nosso computador. A gente queria acreditar que ia funcionar no nosso computador, só que nosso computador não tinha nenhum requisito mínimo para rodar esse jogo, então a gente gastava dinheiro, quando chegava e colocava não rodava. A gente ficava dias tentando fazer o jogo rodar, mas não tinha jeito. A gente perdia o jogo praticamente lá, perdia o dinheiro esforçado que a gente tinha de ficar pedindo, enchendo o saco dos nossos pais até eles resolverem dar, e a gente comprava um jogo que não funcionava no nosso computador. Aí eu lembro quando saiu GTA Vice City, aí foi loucura demais, velho, caramba. Quando a gente viu o que podia fazer nesse jogo, era algo inacreditável naquela época, incrível mesmo. Eu lembro como eu fiquei surpreso, né? Um jogo que você tinha
liberdade de fazer o que quisesse, né? E aí eu lembro que um colega da escola, ele tava vendendo cópias. Sabe aquele CD que você comprava, que ele copiava e tinha o serial number, o número serial para você conseguir piratear, craquear o jogo, ele escrevia com caneta no CD. E aí eu lembro que a gente instalou rezando para prestar e o jogo prestou no nosso computador. Caramba, aquilo foi surreal. Mas tinha um problema sério. Eu lembro que aquele jogo ele rodava bem durante um tempo, coisa assim de 20 minutos, e depois ele começava a travar, começava o FPS a cair, ele começava a ficar lento. E eu ficava, putz, velho, como é que a gente consegue jogar 20 minutos e depois o jogo fica lento e fica horrível de jogar? A gente não entendia. A gente tentava mudar umas configurações, mas enfim, era um jogo pesado para o computador. Chegava uma hora lá que o computador já não aguentava mais lidar, ficava lento. Mas a gente jogava lento mesmo assim. Hoje a gente vê o povo discutindo, esse jogo não tem 60 FPS, esse jogo não é 4K. Meu amigo, naquela época a gente não tava nem aí para isso. A gente jogava com o jogo travando lento. Só de poder ter aquele jogo em casa pra gente jogar quando desce, já era maravilhoso, travando como fosse, fechando, às vezes tendo que reiniciar o computador no meio, não importava. Poder curtir um pouquinho aquele jogo incrível já era sensacional. Bom, galera, esse foi mais um papo de domingo. E você passou por experiências parecidas? Você tinha um computador muito bom que rodava esses jogos na época de última geração? Deixa aí nos comentários. E tamo junto. Quero desejar aí uma boa noite de domingo e um ótimo início de semana. A gente se vê aqui nos vídeos da semana aí. Falou!